Agora teremos uma palestra Inovação é a Saída, por Evandro Mirra. Como a temática deste nosso congresso é Inovação é a Saída, o nosso Fórum de Líderes, que ocorrerá amanhã, durante todo o dia, receberá profissionais brilhantes que abordarão este assunto. Sendo a BM uma entidade tecnológica, recorremos ao engenheiro Dr. Evandro Mirra, reconhecido especialista para organizar e conduzir essa ampla discussão. Já nesta noite, nos brindará com uma palestra preliminar. Evandro Mirra é graduado em Engenharia Mecânica e Elétrica pela UFMG, mestre em Ciência e Engenharia de Materiais pela UFRJ e doutor em Ciências pela Universidade de Paris. Professor emérito da UFMG, onde exerceu também os cargos de pró-reitor de pesquisas e de vice-diretor. Foi pesquisador visitante na Universidade de Tóquio, no Japão, e Berkeley, nos Estados Unidos, e também Compiègne, na França. Presidiu o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CETEC, Centro Tecnológico de Minas Gerais, e o CGEE, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos em Ciência, Tecnologia e Inovação. É membro da Academia de Ciências e Grão-Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Foi diretor de inovação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Neste momento, convido os senhores componentes da mesa para tomarem assento no auditório para assistir à palestra do professor Evandro Mirra, bem como a próxima atração, que consistirá numa atração musical. Eu saúdo o excelentíssimo senhor Marco Antônio Castelo Branco, presidente da Uzi Minas e nosso anfitrião desta noite, em cuja pessoa quero saudar toda a comunidade aqui presente, e pediria licença para uma saudação especial a todos os ex-presidentes da BM, que estão conosco mais uma vez. São esses líderes a quem nós devemos a construção dessa belíssima tradição que hoje vivemos e a quem devemos também esse gesto de companheirismo na construção do futuro que eles nos testemunham conosco nesse momento. Inovação é a saída foi o tema escolhido um ano atrás, quando ainda não se falava de crise, mas a emergência dessa crise ela apenas corroborou a pertinência e a propriedade dessa escolha. Eis aí o premier Wen Jiabao, da China, que, no relato de 3 de janeiro de 2009, exortava empresas chinesas a ampliar a inovação como estratégia de combate ao impacto da tormenta econômica global. E a China tem tido sucesso com isso. Nós poderíamos, à exaustão, dar esses exemplos, mas eu escolheria só mais um, vindo de ontem. Ontem, 12 de julho, numa reunião promovida pela 3M em Istambul, a 3M se pronunciava mais uma vez dizendo que a 3M, cuja competência inovadora é por todos reconhecida, ela via a inovação como uma arma contra a crise e, ao mesmo tempo que predizia, de uma visão, de uma forma otimista, que predizia esse reviravolta para o melhor na economia global até o final do ano, George Buckley, que é o Chief Executive Officer da 3M, dizia: a inovação é a única arma que poderia habilitar uma companhia a sobreviver uma crise dessa forma. E anunciava satisfeito que a companhia festejava ali, comparando de junho do ano passado a junho desse ano, um crescimento de 20% que eles alegremente associavam às estratégias inovadoras. Bom, por que esse papel, por que esse lugar da inovação e por que esse lugar da inovação hoje? Dr. Marco Antônio Castelo Branco enfatizou com muita propriedade várias dessas dimensões. Em primeiro lugar, salientando a sua dimensão de novo. Inovação significa o novo, significa o inédito, aquilo que ainda não foi tentado.
E, nesse sentido, a inovação, quer seja em serviços, em produtos, em processos, no mercado ou na prática social, ela representa sempre um momento em que as ideias estão transformadas em valor. A inovação se associa à dimensão do espírito empreendedor. No gesto individual, no gesto da companhia, essa valorização do gesto de tomar o caminho nas suas próprias mãos. E, nesse sentido, comprovar que só conhecemos verdadeiramente aquilo que nós fazemos. E esse gesto destemido é o gesto novo, é a diferença entre uma postura resignada e passiva e uma postura de enfrentamento e de busca das soluções que a gente procura. É claro que, ao falar de inovação e ao falar do valor do conhecimento, nós não estamos dizendo que a inovação nasceu hoje, nem que o conhecimento é coisa de hoje em dia só. Eles são contemporâneos da existência sobre a Terra. Mas há diferenças muito profundas. A inovação, ela se dava até muito recentemente com uma extrema lentidão. Se nós examinarmos como evoluíram as velocidades, a gente vê que ao longo dos últimos 5.000 anos, vamos examinar ali 2.000 anos antes de Cristo, aquelas ali eram as bigas do faraó Tutmés III, que arremetiam ferozmente sobre os hititas a uma velocidade de 20 km por hora. Mais de 3.000 anos depois, nós vamos encontrar aquela carruagem que, prestes a fugir dos ferozes apaches que vão rodando atrás, a fantástica velocidade de 23 km por hora. Ao longo de 2.000 anos, ele ganhou, por causa da roda, do atrito e outras coisas, 3 km à sua vantagem. Essa lentidão, ela é típica da evolução a que fomos habituados. As coisas começaram a andar mais depressa com a locomotiva, que a gente tem ali, né, que andava a vertiginosos 40 km por hora, e depois ganhou áreas de ficção científica, com um avião que ali ultrapassa a velocidade do som e as sondas que viajam a 200.000 km por hora. Tudo isso nos últimos 100 anos. Né? Se as coisas mudaram tanto e tão rapidamente, que a gente perde um pouco a dimensão do que estava acontecendo. Quem já telefonou por esse sistema sabe bem, principalmente se era um interurbano, que a gente tinha que ligar para a telefonista, e ela nos dava uma expectativa. O senhor quer o Rio de Janeiro? Pois bem, dentro de 8 horas o senhor vai ter a sua ligação. A gente entrava numa feira, dava 8 horas, a gente não tinha, eu telefonava, mas já tem 8 horas. Não, o senhor espera mais 2 horas, que com certeza agora o senhor tem. Né? Bom, depois disso nós estamos vivendo essa febre agora. Eis aí um tipo de celular, né, modelo E500, que depois de tirar as fotos, ele aplica nelas diferentes penteados, porque a gente pode, às vezes, não estar satisfeito com o penteado do dia. Tem um contador de calorias, que alguns acham muito prático, outros odeiam, e a tela pode também, singelamente, ser utilizada como um espelhinho, né, como um espelhinho dentro daqueles tempos. Um dos nossos conferencistas de amanhã, Jean-Paul Jacob, que apesar do nome é brasileiro, né, um ex-aluno do ITA e que fez carreira na pesquisa da IBM em Almaden, na Califórnia, entre outros lugares, foi um dos precursores disso, foi uma das pessoas que anteciparam a emergência do celular e anunciaram que o celular seria uma espécie de canivete suíço dos novos tempos. Né? Com a tesourinha de lá, um negocinho de cá e tal, aquele monte de funções de penduricalhos. A coisa é tão espantosa porque nós temos hoje, sabemos, uma força de trabalho no Brasil, uma população economicamente ativa de cerca de 100 milhões de pessoas. Se nós fôssemos telefonar hoje com a frequência que o fazemos nos tempos da telefonia dos anos 60, quantas pessoas a gente precisaria como operadoras ali? Pelo menos 60 milhões. Podíamos estar resolvendo um problema de desemprego, mas transformando a telefonia numa coisa impossivelmente cara. Então, essas transformações e a velocidade com que elas se dão
apagam um pouco essa dimensão da inovação, do empreendedorismo, como mudança de hábitos, valores, atitudes. E por que que a inovação ganhou esse outro momentum? Ela que era tradicionalmente, historicamente tão lenta, evoluía com tanto vagar. A história seria longa para a gente discutir aqui, mas há algumas dimensões dela importantes, decisivas. Em primeiro lugar, é porque a indústria, tradicionalmente, ela pautava-se por uma atitude essencialmente conservadora, até pelos melhores motivos. Primeiro, capital fixo das máquinas e instalações. Você costuma ter um excelente parque, funciona direitinho, vai ter que mudar, né? Depois, capital urbano. As pessoas custaram aprender a fazer aquilo de uma maneira impecável. Já mudou, vou ter que aprender de novo? É desconfortável, né? Finalmente, a própria fidelidade do cliente, que nos habituou as empresas a um comportamento um pouco da criança, que quando você está contando a história, fala, não, o lobo não falou isso nesse pedaço, não. Você quer um comportamento que seja igual. Também isso nós nos esquecemos, tamanha a forma vertiginosa com que essas transformações foram se dando. Mas até pouco tempo atrás, por exemplo, nós assistimos ao episódio trágico e de grande dramaticidade, que foi o momento em que a Toddy, nosso querido achocolatado, tentou mudar de invólucro e, sendo fabricado em lata, quis passar a ser fabricado em vidro. A rejeição ao produto foi total. Aqui em Minas foi pior. Muita gente ficava olhando desconfiado, falando assim, vidro, hein? Quem é que está ganhando com isso? Pois é, a coisa foi tão complicada, a ameaça de bancarrota para a Toddy, que a Toddy teve que recorrer à artilharia pesada. E contratou para isso Celi Campelo, a namoradinha do Brasil, que percorreu o país cantando Toddy, Toddy, Toddy em vidro, e com essa qualidade de persuasão, ela resgatou a Toddy. Pode parecer caricato, mas não é. E a pressão para a manutenção de um certo padrão, de um certo jeito, de uma certa cara, ela predominava sobre as vantagens do novo. Ela predominava sobre aquilo. Isso é uma frase famosa do Hamlet, vocês certamente se lembram, né? Para que do monólogo do to be or not to be, né? Para que a gente vai querer pular para os males que a gente não conhece, né? Se a gente já está acostumado com os males que a gente tem, né? Então era um pouco essa recusa do novo que foi o obstáculo maior naquele conjunto de obstáculos que Marco Antônio nos lembrou muito bem para o aparecimento da inovação. Mas esse tempo passou. Num processo complexo, que deve certamente às tecnologias da informação e comunicação, uma boa parte dos seus mecanismos, e há muitas outras coisas que seria divertido a gente poder discutir, o fato é que a partir de meados dos anos 80, nos países avançados, uma nova onda começava a ser perceptível. E a partir dos anos 90, meados dos anos 90, ela ganhava um ímpeto, um momento que já não permitia mais equívoco possível. E que hoje se manifesta dessa maneira. Estou citando aí um dos observatórios que trabalha com inovação, que é o Science, Technology and Industry Outlook da OCDE, Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, e que lembra o seguinte, olha, mudou. Investimentos em conhecimento são a chave do desempenho econômico e de ganhos do campo social. E o conhecimento está operando de uma maneira diferente. Ele é cada vez mais compartilhado, mais interconectado. Criação e aplicação do conhecimento tornam-se cada vez mais colaborativos. Ideias estranhas como colaborar para competir, que a gente não entenderia no passado, hoje elas são a rotina, hoje elas são o cotidiano. É melhor a gente aprender, não é? Depois, essa coisa espantosa, que é o valor econômico que assume a inovação hoje. Nos países avançados, a inovação responde por mais de 50% do crescimento econômico. Mais de 50% do PIB é gerado por atividades inovadoras.
E por isso, geração de emprego e renda, crescimento sustentável e competitividade estão associados à capacidade de inovar. Esse lugar da inovação, ele nasce, então, primeiro da possibilidade de criar novos caminhos. Eu posso estar interessado em me divertir num labirinto, então nada contra ficar percorrendo. Mas se eu quiser ultrapassá-lo, eu posso ter, por exemplo, um caminho alternativo que me deixa do outro lado muito mais rapidamente. Então a inovação, ela abre novos caminhos, ainda não testados. A inovação aumenta a produtividade. Esse é um trabalho famoso, que certamente muitos de vocês conhecem, cuja fonte é um trabalho do Boston Consulting Group, mostrando que o espantoso crescimento da produtividade das empresas americanas de 1954 a 2004, ela se devia essencialmente à emergência gradual e depois explosiva da inovação. Isso, em média, em setores, ela pode ser muito mais espetacular do que isso. Além disso, num congresso realizado pela CNI recentemente, Sumitra Dutta mostrava esse gráfico dizendo que, na parte inferior, em azul, a competitividade das empresas já foi definida por fatores como mão de obra barata, recursos abundantes e tal. Depois ela passou dirigida por fatores ligados à produção. A qualidade total tem o seu eixo mais claramente associado a isso. Se você domina a máquina da produção, você entra num jogo e se torna mais competitivo. Ele diz hoje, já passamos desse estágio. É bom que a gente tenha qualidade, é essencial, é pré-requisito para a entrada no jogo. Mas hoje a nossa competitividade, ela é dirigida pela nossa capacidade de inovar. Finalmente, nessas dimensões todas, não apenas a inovação tem esse significado econômico de tamanho peso, não apenas ela tem essa dimensão de mobilizar o conhecimento de uma forma inédita, mas ela tem características às quais a gente estava pouco acostumado. Essa dimensão técnica e social correlatas, porque a novidade técnica, ela será um fracasso se ela não for absorvida, e para ser absorvida, normalmente ela vai mudar hábitos. Então são processos muito complexos de mudança de comportamento, de hábitos, que respondem ao sucesso ou insucesso dessas inovações. Ela é cada vez mais uma atividade socialmente organizada, com planos, objetivos definidos de caráter essencialmente prático. Devemos estar preparados para a emergência auspiciosa do novo, alguma coisa que não estava prevista, ocorre de vez em quando, mas em 98% dos casos, a atividade inovadora, ela pode ser, sim, planejada, organizada direitinho. E, finalmente, embora os implicados mais diretamente sejam a produção, o locus da inovação é a empresa, é o ambiente de produção, e a comunidade de pesquisa, a inteligência existente, mobilizada, tem a participação essencial no processo. Em realidade, inovação, empreendedorismo, movimentam toda a sociedade. Isso movimenta empresas, instituições financeiras, centros de pesquisa, instituições de ensino, agências de governo, opinião pública. É um outro jogo que está sendo julgado. Do ponto de vista do ambiente siderúrgico, do ponto de vista do ambiente minero, metalúrgico e de materiais, nós teremos, ao longo das próximas jornadas, momentos que eu me arrisco a dizer que são oportunidades excepcionais. Por que a gente pode considerar isso? Veja um pequeno exemplo. O que está se passando, por exemplo, com os materiais de transporte e materiais para a indústria automobilística, notadamente, que estão aqui representados em alguns dos casos. Primeiro, a indústria automobilística representa um espaço singular na medida em que ele contempla os novos materiais, a emergência do alumínio, ligas de alumínio, magnésio, metais leves, tudo isso, dos plásticos, com idas e vindas, aplicações em plástico que se mostram, enfim, bem-sucedidas, e em seguida elas podem ser retomadas numa outra direção, porque os resultados eram meio que se pensava. Mas, enfim, tem todos esses aspectos, mas tem também a consagração do aço
como novo material, ou se a gente quiser, como um velho material sob nova administração, né? O material clássico. E, curiosamente, em muitos casos, o aço a que nos referimos guarda, com o aço de 10 anos atrás nesse automóvel, de comum apenas o nome, porque o que está em jogo na estrutura, na cinética de transformação, em tudo mais, pode ser muito diferente. Ali estou citando apenas, em alguns dos casos, aplicações recentes para os aços interstitial free, né, os aços mais doces sem intersticiais, os aços de alta resistência, os aços ao boro, aqui embaixo aços inoxidáveis austeníticos, os bake hardening steels, que são aços com resistência variável ao longo da sua história de vida. Eles podem ser muito macios no início, ganham grande resistência durante a fabricação, de modo que na aplicação ele tem propriedades especiais. Os aços strip com transformações, os aços duplex, dual phase. Isso sem falar dos revestimentos, de variedades de engenharia de superfície que transforma imensamente propriedades em torno do aço e mantendo propriedades que a gente quer conservar no núcleo. Então, esse é um ambiente que é exemplar, por um lado, dos triunfos que a gente tem na indústria brasileira, e no caso do setor minero, metalúrgico e de materiais brasileiro, e, por outro lado, do potencial enorme para desenvolvimento que a gente ainda tem. E é claro que, se ampliarmos o espectro, nós vamos precisar colocar aí os aços elétricos e magnéticos, onde podemos estar entrando numa nova fase com os high-B ali direito, que eventualmente podem começar a participar do jogo, né, Paulo? Onde, no caso e estamos falando de coisas muito sofisticadas. A vitória, por exemplo, brasileira no ligotamento contínuo, na minha opinião, não foi apreciada na sua justa medida, porque ela foi uma transformação imensa na nossa competência em fazer materiais extremamente sofisticados. Apesar dos resultados difíceis do começo, complicados do começo, foi possível vencer essas barreiras e desenvolver tecnologias e produtos brasileiros. Nos aços da Bake Hardenability, a gente se aproveita de coisas muito sofisticadas, como a maneira como as tensões se propagam dentro do material, para que a gente escolha alguns lugares especiais onde 1, 2 ou 3 átomos, em 1 milhão de outros átomos, vão ter o seu comportamento controlado, sua presença estudada. O uso intensivo de nanotecnologia, que é feito, por exemplo, em Bake Hardenability, ou então feito nesse exemplo aqui de baixo, uma imagem produzida nos laboratórios do CETEC, quando se trata de um ácido tetóide, utilizado nas malhas que fazem, nos pneus que substituíram as câmaras de ar e tudo isso, e que são nanoestruturadas, né? Essas são camadas de perlita e de ferrita que têm distâncias de 10 a 15 nanômetros de espaçamento entre uma e outra. Então, um inox colorido e outros mais. Então, nós temos uma competência já comprovada na nossa indústria minero-metalúrgica e de materiais, mas cujo potencial é muito maior. A nossa indústria minero-metalúrgica e de materiais tem um grau de inovação na ordem de 33%, ou seja, 1/3 das nossas empresas são inovadoras. Por que não dobrar isso? Por que não transformar isso em 2/3? Está ao nosso alcance. A gente sabe fazer, a gente tem pessoas, a gente tem tudo para isso. Bom, o objetivo da IBM ao construir esse programa para essa noite foi, nas palavras do nosso presidente Karl-Heinz Pollmann, contribuir para a cultura da inovação. Foi no sentido de realizar uma verdadeira cruzada em prol da inovação. O Fórum de Líderes amanhã já dá um pouco tom disso, e terá a participação do pesquisador Jean-Paul Jacob, que eu citei, do Centro de Almaden, da IBM Califórnia, e de especialistas nacionais numa varredura fundamental, buscando quais são questões essenciais, vetores essenciais e a sinergia que a gente pode trabalhar.
Nós mencionamos a indústria automobilística, não é à toa que nós teremos uma arena de inovação e negócios com empresas âncora, com médias e pequenas, micro e pequenas empresas, empresas ICT, são os Institutos de Ciência e Tecnologia, o Sistema Mineiro de Inovação, Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, o SEBRAE, voltadas para um exercício concreto, real, de construção dessa inovação. De um cardápio variadíssimo, nós teremos gestão, já tivemos hoje, em realidade, gestão estruturada da inovação, inovações para o desenvolvimento de aços de elevado valor agregado, inovação para a competitividade, o jogo do conhecimento, inovação e perenização de empresas, valoração do capital intelectual da empresa, enfim. Para tudo isso é preciso uma visão prospectiva, um olhar voltado para o futuro, ele estará presente nesse Construindo o Futuro Desejado, que vamos analisar uma metodologia de visão prospectiva. Existe um pronunciamento importante da Confederação Nacional da Indústria, propondo um movimento de empresários pela inovação, um MEI, que está sendo construído para ser lançado publicamente no dia 19 de agosto, portanto, dentro de um pouco mais de um mês, como compromisso assumido por empresários, por indústrias brasileiras, de inovação e de resultados em inovação. Muito bem. Qual é o risco que a gente tem? E sobre isso é que eu gostaria de encaminhar para o encerramento desse rápido percurso sinalizador. Nós temos hoje condições absolutamente excepcionais, apesar dos riscos e dos perigos que nos rondam. Essas condições residem no seguinte: temos, como nunca tivemos antes, um sistema empresarial, um parque industrial completo, um parque industrial competente, que domina as ferramentas básicas do negócio, e que desde o domínio da qualidade tem um grau de produtividade invejável, né, em escala mundial. Nós temos hoje uma academia que colocou o Brasil no mapa mundial da produção de conhecimento. Então já somos atores no plano, em qualquer plano que a gente examine, mas notadamente no plano internacional, dessa grande capacidade de produção. Temos um sistema financeiro que começa a despertar para isso, e vários os mecanismos de fomento e financiamento à disposição, tudo isso mais. Mas o que é que nos falta para dar esse passo adiante? Falta essa decisão resoluta de fazê-lo. Algumas coisas, vou exemplificar essa indagação, essa incerteza, por um dos enigmas da história, que é o seguinte: por que é que o Império Romano não realizou a Revolução Industrial? O Império Romano foi capaz de, naquele mapa ali, a sua extensão, numa extensão espantosa, ter construir logística para levar suas conquistas até onde ele queria. Ele construiu estradas que ainda hoje são, naqueles confins da Ásia, o que há de mais sólido, de mais bem feito, de maior competência. O sistema de aquedutos construídos pelos romanos é uma obra-prima, até pelos padrões usuais. Os 640 quilômetros de aquedutos que rodeiam Roma são uma construção, do ponto de vista da engenharia e de toda a resolução de problema, algo de extraordinário. O Império Romano tinha todos os conhecimentos necessários para realizar, mesmo também um código de direito, um ordenamento jurídico interessante. E, para a questão específica, eles sabiam, inclusive, como utilizar a máquina a vapor, que está aqui um exemplo, uma foto da época, cedida para cá, mas aqui do lado mostrada para que ela era utilizada. O máximo que eles faziam era para abrir o templo, falava, abre-te Sésamo, e o templo abria, e aí fechava de novo. Então, a máquina foi utilizada como gadget, foi utilizada como um brinquedo. Por quê? Porque a força dos escravos era preferida à força do vento, à força das águas, à força da natureza. Porque era valor, era mérito. Eu tenho 200 escravos e você só 47, né? Era mérito você para isso. Os moinhos a braço de Pompeia
em Pompeia são muito mais utilizados do que os moinhos de água e moinhos de vento. Você tem exemplos, milhares deles. A própria grua acionada por escravos, tem um lá no alto da esquerda, né? Ela é espantosa, muito mais difícil operar essa grua por escravos do que operar pela água, pelo fluxo de água, pelo fluxo do vento. Mas era este valor, o valor escravidão. Era a pouca aposta na engenhosidade humana para resolver os assuntos humanos, né? Eu recurso a esses gestos retardatários. Essa postura de indolência e de repouso e uma convivência um pouco ambivalente, um pouco conflituosa, com essas dimensões modernas, é que representam hoje, provavelmente, o obstáculo maior que nós temos para assumirmos de pleno direito o nosso lugar na inovação. E olha que nesse lugar nosso, hoje, ele tem dimensões com aquelas que a gente não podia contar até recentemente. É 1/3 o número de empresas inovadoras. É pouco? É. Mas é muito maior do que era 10 anos atrás, infinitamente maior do que era 20 anos atrás. 15 anos atrás, nós teríamos escassas empresas líderes mundiais em inovação. Hoje nós temos 400 empresas brasileiras de portes e tamanhos diversos, de áreas de negócios diversos, que são campeãs, são líderes mundiais de inovação. Ganham do adversário, no terreno do adversário, com o juiz apitando contra, né? Nós tínhamos esses trunfos e nós nos encontramos exatamente nesse turning point, nesse ponto de transição. Hoje nós somos, no cenário da inovação, aqueles seres improváveis, um pouco mais do que figurantes e um pouco menos do que personagens. É dessa mudança que trata esse congresso aqui. É do gesto coletivo de apropriação dessa vontade coletiva que se trata esse nosso esforço. É da qualidade, da intensidade das trocas, do intercâmbio, das interações que criam essa inteligência coletiva, de tal forma que visões, valores, vontades e talentos sejam capazes de nos puxar para o alto, sejam capazes de levar a cultura e inteligência coletivas. Isso aqui não seja lido como uma proclamação irrestrita pró-inovação. Não é verdade. A inovação é apenas um ingrediente. A inovação é apenas, nós precisamos tanto de situações, hábitos, tanto de vida quanto de instituições, que respeitem a tradição. Nós precisamos de um passado para entrar num futuro. Nós precisamos de valores seguros de referência, mas precisamos também da descoberta, das aventuras, do risco e da inovação. E a nossa dosagem ainda não está boa. Temos apenas 1/3 das nossas empresas inovadoras e não 2/3 delas inovadoras. Temos apenas 400 empresas líderes mundiais, quando podemos muito bem ter 1.200. É esse o jogo que nos é colocado, e nos é colocado em função de compreender os sonhos, os desejos, as esperanças, os ideais, num processo de respeitar a sensibilidade, a identidade, a cultura, a parte que lhes cabe na criação, conhecer essas práticas e ir mais longe daquilo que foi feito para que se faça avançar esse presente. Enfrentando os obstáculos que Marco Antônio Castelo Branco nos elencou muito bem, as forças de resistência e inovação, eles só são vencidos depois que você se apropria do novo, eles são esquecidos, né? É como se tivesse sido sempre assim, mas eles são muito fortes. O que se trata é dessa crença no que a gente é capaz de fazer e na nossa crença de que a gente pode fazer melhor, que a gente pode fazer diferente, que a gente pode buscar o que a gente mais deseja, que mais nos parece adequado. Eu terminaria essa conversa lembrando um pouco a história de onde veio até nós a inovação. A palavra inovação, ela foi popularizada no Ocidente pelos cavaleiros templários. E esse era um moto deles, o Innova Signa, que aparecia nas seguintes circunstâncias. Eles foram grandes inovadores, como a gente sabe. Eles criaram
inovadores de sistema completo, né? Eles criaram, por exemplo, o sistema bancário, né? Você sai da França, não vai se levar o seu dinheirinho para aquela perigosa viagem, né? Você tem lá uma carta de crédito que você desconta quando você chega em Jerusalém. É muito mais garantido. Então, eles inventaram literalmente o sistema bancário. Eles inventaram as catedrais góticas, que são, curiosamente, um navio templário invertido, de cabeça para baixo, né? Aquelas coisas da neve, o tipo de distribuição de tensões. E, em tudo isso, os templários sempre foram muito marcados pela obsessão. Foram muito marcados pelo fato de que eles eram valorosos e que, por causa disso mesmo, eles apanhavam muito, né? Então, era dever do cavaleiro templário, fim da batalha, dizer, como diziam os jagunços do Riobaldo Tatarana, no Grande Sertão Veredas: escatimados e escalavrados nós estávamos, esmorecidos é que não. Vamos continuar a batalha. Mas, para continuar a batalha, era dever do templário ir atrás da pedra, tirar ali a caixinha de costura que todo bom cavaleiro templário tinha, costurar o seu manto, né, de novo, para ele ficar em boa forma, e, sobretudo, costurar o estandarte. Por quê? Para combater o bom combate, diziam os templários, renove os teus sinais e nova signa. Só assim você volta à luta com novas armas e novas possibilidades de vencer. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Dr. Evandro Mirra. Convidamos também a se juntar aos seus pares no auditório.